Boa noite. Este domingo, 23 de outubro, é um dia histórico para a Líbia. O governo provisório que assumiu o poder após a queda do regime de Muammar Gaddafi, morto na quinta-feira, declarou o dia de hoje como a data da libertação nacional do país. O fim da era Gaddafi e as mudanças no Oriente Médio e Norte da África são o tema desta edição do Matéria de Capa, hoje transmitido ao vivo pela televisão e pela internet. Para discutir esse tema, teremos a participação do Dr. Murshed Taha, que é diretor do Instituto de Cultura Árabe. Também temos a presença da jornalista Adriana Carranca, repórter do Estado de São Paulo, especializada em assuntos internacionais. Fique com a gente. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo na cidade de Benghazi, berço do levante popular que levou à derrubada do regime, para as comemorações de uma data histórica, o Dia da Libertação Nacional do país. A multidão cantava o hino nacional da Líbia e comemorava o fim da Guerra Civil. A convocação foi feita pelo Conselho Nacional de Transição, que comandou a luta contra o antigo regime e agora assume o poder de forma provisória. O principal dirigente do Conselho, Mustafa Abdel Jalil, pediu ao povo que adote um espírito de paz e de reconciliação. O Conselho anunciou que as eleições para uma Assembleia Constituinte serão realizadas dentro de 8 meses. Além de redigir a nova Constituição do país, essa Assembleia será encarregada de promover as eleições presidenciais. Foram mais de 40 anos de ditadura e 8 meses de uma guerra civil que resultou na morte de milhares de pessoas. Afinal, o homem que conduziu o destino do país como um monarca nestas 4 décadas foi capturado ao tentar se esconder numa canalização de esgoto. A multidão arrastou Gaddafi, que estava bastante ferido, para fora da tubulação de esgoto onde ele havia se escondido na companhia do filho Mutassim. Ao fundo ainda se ouvia a troca de tiros entre os soldados leais ao ditador e os rebeldes. As pessoas gritavam a saudação tradicional dos muçulmanos, Allahu Akbar, que significa Deus seja louvado. Também diziam, não o matem, precisamos dele vivo. Mas não demorou muito para que ele aparecesse morto com um tiro na cabeça. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas. Aparentemente ele foi baleado a queima-roupa. Um porta-voz do movimento rebelde disse que ele morreu no tiroteio, mas as últimas imagens mostram que ele já não tinha condições de oferecer resistência. Essa possibilidade levou organizações internacionais de direitos humanos a protestarem pelo fato dele não ter sido preso e submetido a julgamento. Após a saída da multidão, grupos de rebeldes inspecionaram a canalização de esgoto, onde a comitiva havia se refugiado. E mais tarde também foi exibido o corpo do filho Mutassim. Representantes do Conselho Nacional de Transição decidiram que os funerais de Gaddafi serão realizados em local secreto e data indefinida. Eles querem evitar que o ex-ditador ganhe a imagem de um mártir e o local do sepultamento se transforme em ponto de peregrinação. A captura e morte de Gaddafi põe fim a um conflito que se arrastava desde o início do ano, quando a população se rebelou contra o governo, em meio aos levantes da Primavera Árabe. A guerra civil começou em fevereiro, quando as forças rebeldes tomaram a cidade de Benghazi. As tropas do governo foram pegas de surpresa e os rebeldes conseguiram avançar centenas de quilômetros em direção à capital, Trípoli. De repente, o cenário de guerra mudou. As tropas de Gaddafi conseguiram se reorganizar e recuperaram o terreno perdido. Nesta altura do confronto, os rebeldes sofreram pesadas baixas e houve quem questionasse suas chances de vitória. Foi então que as potências ocidentais decidiram intervir no conflito. Ao longo de todo o conflito, a participação da OTAN se limitou aos bombardeios aéreos e fornecimento de armas e munições aos rebeldes. Aviões de reconhecimento também transmitiam informações aos insurgentes sobre a posição das tropas governamentais, a fim de facilitar os bombardeios e os deslocamentos.
Aos poucos, os rebeldes avançaram ao longo da costa líbia. Foram inúmeros os obstáculos até que conseguiram invadir a capital Trípoli. Após a tomada da capital, era a vez de Sirta, cidade natal de Gaddafi. Ali, a resistência foi dura e os dois lados sofreram muitas baixas. Na tentativa de deixar a região, o comboio que transportava Gaddafi foi localizado pelos aviões da OTAN e sofreu pesado bombardeio. Os veículos foram totalmente destruídos e foi ali perto que os sobreviventes se esconderam nos canos de esgoto. Agora eu converso com o professor Murshid Taha, que é diretor do Instituto de Cultura Árabe, e também com ele já, aliás, já logo de cara lembrar isso, né? Ele já esteve na Líbia, conheceu o coronel Gaddafi. A gente conversa também com a Adriana Carranca, que é repórter de internacional do Estado de São Paulo, autora do livro O Afeganistão depois do Talibã. Obrigado pela participação de vocês aqui, por estarem aqui com a gente. Eu queria começar essa conversa lembrando um pouco essas imagens que a gente acabou de ver. Chama um pouco a atenção essa revolta demonstrada nas imagens contra a pessoa dele, né? Quer dizer, o ódio contra ele era uma coisa muito, muito viva e muito presente, não só, vamos dizer assim, nos lugares por onde ele deixou inimigos, mas dentro do país, né, professor? Boa noite, obrigado pelo convite. Isso realmente ficou claro pelas imagens, né? Mas o Gaddafi colheu o que plantou. Na verdade, durante 42 anos, ele nunca disse o grande povo líbio, nunca. Ele sempre se colocou acima do povo durante todo esse período de 42 anos. Então, nós assistimos hoje, na verdade, o fim de uma das histórias mais tristes que o povo árabe líbio teve, só foi semelhante à invasão italiana, que durou também bastante tempo. Estou vendo que você concorda, né, Adriana? Eu concordo, é o que o professor falou, ele não deixou amigos, não é? Agora, o que o CNT, o Conselho, vai ter que provar é que esse novo governo também não pode nascer de uma vingança, né? E se basear nisso. Esse governo novo vai ter que provar transparência, justiça, cumprimento das leis internacionais. Então, a morte do Gaddafi, ela é delicada, embora, como o professor falou, ele não deixou amigos, mesmo dentro da Líbia, entre o povo, mas é importante essa demanda da ONU e das organizações internacionais para que isso seja investigado, porque não é bom para o país que ele nasça de uma vingança e de uma execução sem explicação, porque ele nasce errado, né? Nasce torto. Agora, é difícil isso, porque as agências internacionais já hoje davam, quer dizer, ele passou por uma necrópsia, foi constatado aquilo que as imagens já haviam mostrado, quer dizer, ele recebeu um tiro na cabeça. A quem interessava a captura do Gaddafi vivo? Não interessava nem ao Conselho Nacional Provisório, porque a maioria do Conselho foram ministros do Gaddafi durante todo esse período. Exatamente. Tanto é que o presidente do Conselho, até recentemente, até no passado, era ministro da Justiça. Exatamente. Não interessava também aos líderes das grandes potências, especialmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Porque depois da invasão do Iraque, o Gaddafi entregou todas as armas, supostas armas químicas, aos Estados Unidos, e daí ele realmente fez acordos secretos, serviço secreto da Líbia com o serviço secreto americano, e essa situação poderia comprometer os dirigentes desses países. Então, Gaddafi vivo não interessava nem aos atuais dirigentes líbios e não interessava às potências ocidentais. Então, ele tinha que ser liquidado, sem dúvida. Tá certo, isso ficou claro. A gente já continua conversando. Esse era o momento mais esperado pela maioria do povo líbio. Assim que foi anunciado o fim do regime, a população comemorou. Nas ruas o clima era de festa. Tiros para o ar se misturavam com fogos de artifício. Até as crianças seguravam armas. Líbia livre, diz a inscrição feita na testa. Na capital, Trípoli, as pessoas cantavam e dançavam para comemorar o acontecimento. Em Misrata, uma das cidades mais importantes do país, os fogos iluminavam os céus, enquanto os motoristas desfilavam com bandeiras. As pessoas acreditam que um novo tempo está começando.
Pelo menos duas grandes questões se colocam agora diante do governo de transição da Líbia. A reconstrução do país, arrasado pela guerra civil, e a unificação das tribos em torno de um projeto de estabilidade política. As esperanças dos países ocidentais, que são antigos clientes do petróleo líbio, estão depositadas nos representantes do Conselho de Transição, a quem caberá a tarefa de promover a institucionalização do país. As grandes potências que ao longo de décadas conviveram com o regime de Gaddafi certamente vão tentar participar das duas etapas, da política interna e da reconstrução da infraestrutura, que vai custar bilhões de dólares. Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália esperam dividir as fatias deste bolo, uma espécie de recompensa pelo apoio dado aos rebeldes que saíram vencedores. No próximo bloco, as reações dos Estados Unidos e França e a posição do Brasil diante do fim do conflito na Líbia. A gente volta já. Como era de se esperar, dirigentes de vários países comentaram o desfecho da crise na Líbia e falaram sobre as possibilidades de mudanças no país. Em Washington, o presidente Barack Obama declarou que a morte de Gaddafi marca o fim de um longo e doloroso capítulo. Para ele, o povo líbio ainda tem pela frente um caminho difícil antes de alcançar a democracia plena. Mas ressaltou que o país poderá contar com a ajuda dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Que a Líbia retrouve sua liberdade e um espoir democrático. Por sua vez, o presidente francês Nicolas Sarkozy disse que o novo governo da Líbia deve buscar a reconciliação para construir o futuro do país. Sarkozy destacou a participação das forças da OTAN nos conflitos, mas negou que soldados da coalizão tenham tomado parte nas operações de terra que resultaram na morte do ditador. O ministro de Relações Exteriores britânico, William Hague, se encontrou com o representante do Conselho Nacional de Transição da Líbia, na capital Trípoli. O ministro anunciou o restabelecimento da diplomacia entre os dois países e a liberação de depósitos em dinheiro em bancos ingleses que estavam congelados desde o início dos conflitos. A Líbia mantém mais de 150 bilhões de dólares em depósitos no exterior, principalmente em países da Europa e nos Estados Unidos. A presidente Dilma Rousseff falou sobre a morte de Muammar Gaddafi durante viagem que fez nesta semana à África. Dilma Rousseff foi a Angola, país governado há 32 anos por José Eduardo dos Santos. O presidente angolano agora é o governante africano há mais tempo no poder. De lá, a presidente falou sobre o futuro da Líbia. Eu acho que a Líbia ela está passando por um processo de transformação democrática. Agora, isso não significa que a gente comemore a morte de qualquer líder que seja. E, de fato, o que nós queremos é que os países tenham essa capacidade de internamente viverem em paz e democracia. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, criticou a intervenção das grandes potências no conflito da Líbia. Chávez lamentou a morte de Gaddafi, seu aliado de longa data. Nos lembraremos dele como um grande revolucionário em vida e agora como um mártir. Hugo Chávez não perdeu a oportunidade para atacar os Estados Unidos. Essa história está apenas começando na Líbia porque lá há um povo com dignidade. O Império Americano não pode dominar o mundo. A gente volta a conversar com a repórter Adriana Carranca e com o diretor do Instituto de Cultura Árabe, professor Murcher Taha. Esse desafio que se coloca agora daqui para frente, né? Será que a gente vai ver na Líbia o que a gente viu em outros países que passaram por uma situação como essa? Quer dizer, o acompanhamento do Ocidente de perto, às vezes até interferindo nisso, ou será que vai ser um caminho realmente orquestrado por essas forças internas? O que vocês acham? A diferença agora é que a população pede democracia, né? A gente não pode esquecer que o regime do Gaddafi também foi um regime que surgiu de uma revolução. Ele depôs um regime anterior, que era uma monarquia, não é? Então, mas ele traiu a própria revolução.
né? E o que é importante agora é que a população se envolveu diretamente nessa revolução e a demanda é por liberdade, é por democracia, é por melhor qualidade de vida, educação, saúde, são demandas que esses governantes novos vão ter que atender, ou poderia até haver uma nova revolução, né? Porque essas revoltas árabes, a particularidade delas agora é que foram realmente revoltas populares, ao contrário das anteriores. Então, não cabe mais um governo como o do Gaddafi, que durou 42 anos. Não é? Com essa configuração do Conselho, dá para pensar em democracia? Eu vejo uma grande perspectiva para o povo líbio, porque quem fez essa revolução são os jovens, são da geração do Facebook, geração da internet. 70% da população líbia é de adolescentes e jovens. Então, essa população não está vinculada com tribalismo, como a mídia, de modo geral, quer colocar. Olha, o perigo da Líbia se dividir em tribos. Isso não existe, porque quem fez a revolução é a geração de garotos, de jovens, que pegaram a arma para combater realmente a tirania. Então, eu não vejo esse perigo de divisão. E exemplo disso, o que aconteceu hoje na Tunísia. A Tunísia foi o primeiro país árabe a derrubar o ditador e hoje assistimos uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. Próximo mês, o Egito vai votar a sua Assembleia Nacional Constituinte. Daqui a 8 meses, veremos a Líbia. Essa Primavera Árabe, sem dúvida, ela vai varrer todo o Oriente Médio e o Norte da África, porque a população desses países não aguenta mais essa forma de tirania. Quer dizer, o Gaddafi foi tirano? Sem dúvida. Mas pior do que a tirania dele é a tirania da Arábia Saudita contra a sua população. Agora, com apoio dos Estados Unidos, mas um apoio total. Exatamente. E dos países europeus. Ninguém comenta. Exatamente. E a mulher não tem direito. Gaddafi, até pouco tempo, todos os países ocidentais recebiam o Gaddafi, a França, o Sarkozy recebeu o Gaddafi como um chefe de Estado, etc. Então, é preciso tomar esse cuidado. Agora, essa característica também que o professor falou da juventude, ela é em todos os países árabes e no Irã também, 70% da população com menos de 30 anos. Em um mundo que mudou, um mundo que agora tem internet, que se tornou globalizado, em que a demanda por liberdade é muito maior. Então, essas características, esses novos governantes não vão poder ignorar. Muito bem. No próximo bloco, a pergunta que todos se fazem agora no Oriente Médio e Norte da África. Qual será o próximo regime a ser derrubado pelos levantes populares? A gente volta já. A trajetória do ex-dirigente líbio sempre foi polêmica. Ex-aliado das potências ocidentais, ele recebeu armamentos da antiga União Soviética e foi mantido no poder pela riqueza do petróleo. Um excêntrico, assim Muammar Gaddafi era visto no Ocidente, de quem foi ora aliado, ora inimigo. Nascido no deserto líbio, começou a carreira militar na juventude, com treinamento na Grã-Bretanha. Em setembro de 1969, com 27 anos, Gaddafi liderou o golpe que depôs o rei Íris. Na década de 70, publicou seu livro Verde, onde apresentava uma alternativa nacional ao socialismo e ao capitalismo. Abandonou o uniforme militar e passou a usar trajes típicos. Cultivava uma figura messiânica diante das massas, com discursos anti-americanos. Recebeu apoio soviético, de onde vieram os tanques que engrossavam as fileiras de seu exército. Fracassou na tentativa de unir o mundo árabe em torno da sua ideologia e tentou fazer o mesmo com a África. Entre outros ataques terroristas, foi acusado de financiar a derrubada do avião da Panam, que caiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, matando 270 pessoas. Depois de sofrer um embargo ocidental, prometeu desligar-se das atividades terroristas. Em 2009, fez uma aparição na Assembleia das Nações Unidas. No discurso de 1h30, criticou a ONU por não ter garantido a paz,
e acusou as potências ocidentais de serem as responsáveis pelas injustiças no mundo. Depois de comandar o país como um imperador por mais de 4 décadas, teve um final inglório ao ser capturado dentro de um cano de esgoto. A vida de luxo e poder também chegou ao fim para a família Gaddafi. Dos 8 filhos do ditador, 3 estão mortos, 4 fugiram para países vizinhos e o paradeiro de um deles permanece desconhecido. Assustados com o avanço das forças rebeldes, 3 filhos de Gaddafi fugiram para a vizinha Argélia. Mohamed, filho mais velho do ditador, era o supremo comandante das Forças Armadas até o início dos conflitos. Hannibal também seguiu a carreira militar e se envolveu em inúmeros episódios de violência. Em 2008, foi preso por agredir 2 funcionários do hotel em que estava hospedado, em Genebra, na Suíça. Grávida de 9 meses, Aisha saiu às pressas do país, deixando para trás uma vida de luxo. Em sua mansão, os rebeldes encontraram objetos banhados a ouro e se divertiram na piscina coberta de uso exclusivo da filha do ditador. O Níger, outro país que faz fronteira com a Líbia, deu abrigo a Saad, comandante das forças especiais de Gaddafi e jogador de futebol profissional. Mas nem todos os filhos do ditador tiveram a mesma sorte. 3 deles, Kamis, Saif al-Arab e Mutassim, morreram durante os conflitos. Este último ainda aparece com vida neste vídeo, gravado pouco depois dele cair nas mãos dos rebeldes. Algumas televisões árabes chegaram a anunciar a captura de Saif al-Islam, o filho preferido de Gaddafi e considerado seu sucessor político. Ele estaria ferido e em poder das forças rebeldes. O regime líbio foi o terceiro a cair desde que os levantes populares começaram a sacudir ditaduras instaladas há décadas no poder. A pergunta que se faz agora é quem será o próximo? E as atenções se voltam para a Síria. Na Síria, a população está nas ruas há meses, exigindo a derrubada de Bashar Assad. Ele herdou a cadeira presidencial do pai, Hafez, e no total a família detém o poder há mais de 40 anos. O primeiro a cair em fevereiro foi o ex-homem forte da Tunísia, Ben Ali, que fugiu para a Arábia Saudita. Depois, foi a vez de Hosni Mubarak, do Egito, acusado de corrupção e de ordenar um massacre contra os opositores, que resultou na morte de mais de 800 pessoas. Em outros países da região, como Iêmen, Bahrein, Marrocos e Argélia, a população também foi para as ruas exigir mudanças democráticas. Na primeira eleição livre da Primavera Árabe, os tunisianos foram às urnas neste domingo para eleger uma Assembleia Constituinte. Desde cedo, a população fazia fila nos postos de votação para a escolha dos integrantes da Constituinte. Ao mesmo tempo, será escolhido um governo de transição. Para uma cidadã da Tunísia, esta eleição tem um significado especial. Esta mulher é mãe de Mohamed Bouazizi, o jovem que ateou fogo ao próprio corpo em dezembro do ano passado. A imolação de Bouazizi foi o estopim para o levante popular que derrubou a ditadura. Ela dizia estar orgulhosa do filho e ter muita esperança no futuro da Tunísia. A gente volta agora a conversar com o professor Mouched Taha, que é diretor do Instituto de Cultura Árabe, e também com a repórter do Estado de São Paulo, Adriana Carranca. A fala da mãe do Bouazizi é, acho que, emblemática, né? O Ocidente olha com muita esperança para o que está acontecendo lá, mas a população tem uma esperança lá. Como é que a comunidade árabe vê o que está acontecendo lá? Porque veja o seguinte, a pergunta que se faz, será que esse povo consegue viver em democracia? É claro que consegue viver em democracia. Ou mais, seria a democracia uma ideia ocidental que não se aplica lá? Mas veja o seguinte, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é o modelo universal. Eleições com partidos democráticos e livres é uma concepção universal. Quer dizer, o povo da região, o povo árabe, não é diferente do resto do povo do mundo. Só que, infelizmente, durante séculos, foi colonizado pelo Império Otomano, Turco-Otomano, durante 600 anos. Depois vieram os europeus, ingleses, franceses, italianos, espanhóis, dominaram esse povo durante quase um século e meio. E depois veio outra forma de império, que o Império Americano, colocando esses ditadores para dirigirem o destino, espoliar a riqueza dessa nação. Então, o que esse povo quer é viver com qualidade de vida decente, ter uma escola para educar o filho, hospitais para poder se tratar, poder ter a liberdade de expressão. É isso que eles querem, não querem nada mais. Ninguém está exigindo o impossível. É o que todos os povos do mundo
conseguiram e esse povo está querendo também conseguir. Falou muito bem o professor. É exatamente isso. Foi uma grande falácia, na verdade, o que diziam durante tantos anos sobre o povo árabe ou o povo muçulmano, de que não queria democracia. E aí, de repente, essa população jovem vai para as ruas e mostra e demanda justamente a democracia, a liberdade. Quer dizer, todos os países que eu visitei, as pessoas querem as mesmas coisas. Alimentar seus filhos, colocar seus filhos na escola, liberdade, qualidade de vida, não é? Então, a região não é diferente de nada, de nenhuma outra região do mundo. Você esteve no Egito, no Irã, no Afeganistão. Dá para dizer isso desses outros países? Dá. O Irã, por exemplo, eu tive num momento um pouco antes das eleições em 2009 e você via já a população indo para a rua para protestar contra o governo. Aquilo ali é um caldeirão realmente, né? Eles vivem também uma ditadura que também nasceu de uma revolução, também se sentem traídos por essa revolução, porque foi a revolução que colocou Khomeini em 79 no poder e que até hoje os ayatollahs continuam mantendo ali a linha dura sobre a população e essa população quer justamente, a demanda por liberdade, por liberdade de expressão, as meninas, e apesar de todo o controle, eles vão às ruas, eles protestam. O Farsi, que é a língua iraniana, é a segunda língua da internet, dos blogs, da blogosfera, ao lado do francês. Então, eles têm ali, eles estão tentando encontrar o seu meio de também derrubar esse regime. Maravilha. Agradeço muito a participação de vocês aqui desse Matéria de Capa especial que foi ao vivo hoje, por conta de tudo que aconteceu no noticiário dessa semana. Tá? Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. E essa edição do Matéria de Capa sobre o conflito na Líbia fica por aqui. Não perca o programa do próximo domingo, sempre às 7 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá.